O que é um movimento dialético? A dialética é a ideologia própria do ressentimento, dos animais de pântano, dos animais de sangue frio, dos animais vingativos, que somos nós enquanto estamos intoxicados. Nós intoxicados e espertalhões, porque encontramos uma ficção para nos defender dos outros, para criar a nossa defesa, a nossa coraça e, ao mesmo tempo, nos apropriar e fazer os outros trabalhar para a gente. Então, o que o pensamento dialético faz? Ele vê toda a diferença como algo que a gente deve tomar cuidado, né, e precaução. A gente deve se precaver da diferença. Por quê? Porque a diferença, ela pode se conciliar com a gente? Pode. Aí seria beleza. Mas ela pode nos ameaçar, pode nos enganar. E, no fundo, a diferença nela mesma sempre nos engana. Por que a diferença nela mesma sempre nos engana? Porque a diferença nela mesma nunca segue um ideal. Nunca segue uma finalidade. E nunca segue o modelo que o ressentido cria para si e acha que a sociedade tem que ter também. Então, o ser ativo que vive a diferença nela mesma sempre vai ser um desviante para o moralista, para o impotente, para o vingativo. Sempre vai ser. Né? Ele, ao afirmar a diferenciação da sua potência, ele está sempre se desviando do ideal. Eu digo sempre, e isso é o elemento esquizo em nós, elemento mais essencial e mais inocente. Né? Nós vivemos de uma maneira tal, desse ponto de vista, onde o horizonte que nos envolve, ao mesmo tempo, nos deseja, nos faz sinal, quer o que de nós? Quer que algo da nossa potência se apresente na existência. E como a potência não tem forma, esse algo não está pronto. Quer que algo da nossa potência crie o novo no presente, o real no presente. Então, é isso que é a diferença nela mesma. Não é a diferença por mediação, não é a diferença representada. Mas o ser separado do que pode, o impotente, ele não pode suportar a diferença nela mesma. Né? Então, o que acontece? Ele diz assim, eu preciso submeter a diferença a um controle. Por que eu preciso controlar? Porque a diferença me ameaça. Por que me ameaça? Porque eu estou atolado, eu estou confundido com aquilo que eu me tornei. O que é esse negativo? O que projeta sobre as coisas? O que é essa negação? Né? A negação não é um ato de linguagem, e nem a consciência que eu tenho de negar. A consciência é o próprio modo de vida, que uma vez que está separado do que pode, eu estou reduzido a um estado afetivo. Ao invés de a minha potência de acontecer estar em primeiro plano, é o meu estado afetivo que está em primeiro plano, esse próprio estado afetivo se projeta sobre as coisas e produz uma sombra sobre as coisas. É isso que eu chamo de negação. Tá? Então, vejam bem, olha que coisa sutil que é a negação. Negação não é dizer não, ou ter uma imagem do não, ou ter só uma disposição. A própria postura diante da vida já é uma negação. Já é uma espécie de alergia ao devir, de pavor diante daquilo que está se diferenciando. Então, essa sombra se projeta e transforma toda a diferença no quê? Numa oposição. Esse é um princípio dialético. Né? Transformar a diferença em oposição a partir da minha impotência. Né? Então, a diferença, eu vou julgar a diferença. Aqui que eu começo a entrar na condição de julgamento, porque daí eu posso dizer o quê? Mas a diferença pode se compor comigo? Ou se conciliar, melhor dizendo, na linguagem hegeliana, porque eles buscam a conciliação? Ou entra em contradição? Vai operar uma síntese? Ou essa antitese vai levar à exclusão? Né? Por exemplo, para o Estado de Israel, a faixa de Gaza impõe a sua exclusão. Então tem que eliminar. Né? E fingir que está só atacando uma parte da população. Então eliminar, né, aquilo que ameaça, né, é próprio do impotente. Os poderosos são impotentes. Né? Então o que ocorre? Mas como que o poderoso vai se afirmar?
a partir da instauração de um ideal. O que é o ideal? O ideal é princípio de alguma coisa? O ideal é um falso princípio. O ideal é um sintoma. É como Deus. Deus é só um sintoma, não é causa de nada. Esse Deus fictício. O Deus cristão, judaico, islâmico. Um Deus fictício é só um sintoma. Um sintoma do quê? Como diz Nietzsche, de um mal sofredor. Do sentido que dá a vida, a natureza, o cosmos, né, ao ser, o mal sofredor. Ele inventa um modo de fugir. Esse Deus é uma ficção. Mas esse Deus, ou esse ideal, ele se torna um critério para dizer, você está mais próximo ou mais afastado de Deus? Está mais próximo da luz ou da escuridão? Você está mais próximo do modelo do que é ser humano ou você está mais próximo do animal ou do sei lá o quê? Então, eu tenho critério para julgar o outro. Tá? O ideal é o critério. O ideal é o começo da nossa triangulação. O julgamento é triangular, assim como o Édipo é triangular. Né? Precisa sempre um terceiro entre eu e o outro. E esse terceiro é uma verdade, que é superior a nós, né? Que estaria intocável e neutra. Mas como assim intocável e neutra? Intocável e neutra porque o ressentido que precisa dessa verdade está atolado e fixado nele mesmo. Então a projeção dele já é um alimento a essa fixação, é um plus a mais de fixação. Então, esse ideal transcendente tem que ser sólido mesmo. O bem, a lei, a verdade. Então, eu começo a dizer assim, esse teu modo de se relacionar, esse teu modo de sentir, de agir, esse teu modo de registrar, esse teu modo de falar, de ouvir, de ler, de escrever, esse teu modo, né, seja lá do que for, de desejar, de amar, de odiar, né, está mais ou menos próximo da condição ideal de uma relação social, que seria uma relação para o bem comum. Bem comum de quem? Será que é bem comum dos seres reativos? Né? E aí a sociedade vem e corrobora. Né? A sociedade tornada reativa, impotente, vai formar rebanhos, né? A sociedade gregária, ela dá sustentação a essas crenças. E aí esses julgamentos começam a ter eficácia. Eles vão dar estofo para o juiz, para o policial, para o tirano, para o ditador, para o Netanyahu, para o Biden, para sei lá quem mais. Né? E para as nossas impotências cotidianas.